Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Lanús na Argentina pela estreia na Campeonato Sul-Americano, na Copa Sul-Americana. Esse é o vídeo de jogo. São Paulo acabou derrotado pelo placar de 3-2. O time teve uma atuação muito ruim contra uma equipe que não jogava há 7 meses, tomou 240 gols do centroavante de 40 anos, enfim. E curiosamente, em alguns momentos que parecia melhor na partida, foram os momentos em que tomou os gols. Assim, quando parecia que o time ia chegar a algum lugar, teve um gol mal anulado, porque não tem VAR nessa fase do campeonato, é uma coisa terrível. Uma arbitragem muito ruim, teve um lance que o árbitro dá uma vantagem que o São Paulo não teve vantagem, no momento que era para dar vantagem, não dá vantagem. Jogador que tinha amarelo era para ter tomado outro amarelo e o vermelho não toma, até teve a impressão de que ele teria tomado 2 amarelos, mas na verdade o amarelo aparentemente foi para o Bruno Alves. Mas a atuação do São Paulo foi muito ruim. Uma coisa antes de começar o vídeo, que o Gabriel vai fazer uma análise muito mais apurada, eu ainda estou com uma dor terrível no dente, foi difícil me concentrar na partida, por isso meus tweets estavam com delay. Eu estava assistindo com um pouco de delay de internet, mas estava difícil me concentrar. Mas, assim, uma coisa que precisa ser dita, nós avisamos lá atrás que o São Paulo pagaria um preço se fosse amador para colocar seus principais jogadores para enfrentarem o Binacional. Uma equipe fraca, uma equipe que São Paulo tinha condições de ganhar mesmo com os reservas, tinha condições de empatar, que era o que precisava para a Copa Sul-Americana, mas precisava dar descanso para alguns jogadores. Entendo que hoje é a frustração, então um jogador que não está rendendo, a culpa é só dele, ele é um jogador ruim, ou ele está de frescura, ou ele está... Eu entendo esse sentimento, porque é irritante. Já tinha gente em redes sociais comparando o Diego com o Lucão, o que é um assinte, uma ofensa. O Lucão nunca jogou, nunca foi promissor na carreira para chegar nem perto do que o Diego atuou até agora, ainda que hoje ele tenha ido mal. Alguns jogadores vão oscilar, garotos vão oscilar, coisas que a gente sempre fala aqui, e a gente sim precisa cobrar. Tem jogadores que na carreira inteira os caras se destacaram, mostraram futebol, mostraram coletividade, e no São Paulo são moídos. Moídos por quê? Porque o São Paulo é amador. Então, assim, neste jogo contra o Binacional, por exemplo, o Daniel Alves pediu para jogar. Então aí a galera falou, mas o São Paulo é refém do Daniel Alves. Olha, com todo respeito, se o São Paulo não se dá ao respeito, se o São Paulo não consegue fazer seu trabalho, qualquer jogador de futebol vai montar mesmo. Pronto, nós temos uma fornecedora de material esportivo que manda no clube. Nós temos jogador que manda no clube. Enquanto o clube não se der ao respeito, não vai funcionar. O jogador pensa que está ajudando, quer atuar sempre e vai ter desgaste. Nós temos jogadores que tecnicamente não estão rendendo. E some-se isso a um problema sistêmico defensivo do Fernando Diniz, que todo mundo acha que se resolve. Trocou 2 peças lá, o Luan e o Diego Costa agora, pronto, tirou ali o Léo, era isso que estava atrapalhando, antes era o Arboleda e o Bruno Alves, agora é o Bruno Alves e o Diego, nada funciona, porque o problema é sistêmico. E tem muito da sua origem pelo lado esquerdo, que é o lado que marca o Reinaldo, que a gente também fala aqui há muito tempo. São coisas para o clube corrigir, são coisas que o Fernando Diniz tem que corrigir, que faz um trabalho mediano até aqui e que também não tem tanto tempo assim para treinar, mas o São Paulo precisa corrigir esses erros, porque senão vai continuar repetindo atuações como essa de hoje e que vai cair apenas na conta de técnicos que estão dirigindo o clube e de jogadores. São Paulo precisa se corrigir para conseguir parar de moer profissionais, parar de moer jogadores e a gente possa aí sim cobrar rendimento quando o clube faz o mínimo. E agora eu passo a palavra para o Perecini. O que você achou do jogo? Eu sei que você está bastante irritado também. Porque assim, para minha surpresa, tá havendo uma polarização em relação Gabriel, ao nível... eu só vou atualizar aqui, tá? Você vai ficar sozinho, você começa a falar porque eu tô com problema no áudio. Tá bom. Para minha surpresa, há uma polarização em relação ao que foi o jogo de hoje. Tem gente achando que o jogo foi bom. Tem gente achando que a partida de hoje foi positiva, porque o São Paulo construiu os gols, e de fato construiu. O primeiro gol é um gol bonito, o segundo gol é um gol bonito, o terceiro gol não, o gol anulado é mal anulado. Depois a gente fala de arbitragem, porque não é momento de falar de arbitragem. Mas o gol mal anulado, para mim, apesar do toque de bola para a bola chegar no Reinaldo, o São Paulo fez o jogo rodar bastante até a bola chegar ali, a criação da jogada é o mérito do Reinaldo,
que falha em 2 gols, mas é um mérito dele, ele consegue escapar do marcador num contra um e bota a bola pro Brenner completar para dentro do gol. Então, assim, é um mérito dele. O gol anulado não é exatamente, tem o mérito do time de ir trabalhando a bola para a bola chegar no Reinaldo, mas não foi uma criação coletiva exatamente porque tem um drible fundamental do Reinaldo. Para mim, não tem como falar que foi uma atuação nem sequer razoável. Você pode discutir vários pontos, falha de marcação do Reinaldo, falha de marcação do Diego, gol anulado, arbitragem ruim. Você pode discutir diversos pontos para você falar do resultado do jogo. O resultado do jogo talvez tenha sido injusto, mas em termos de atuação, a atuação do São Paulo hoje foi muito ruim. A atuação do São Paulo hoje chegou num nível bizarro, porque era um adversário há 7 meses sem jogar, que não era o River Plate. Era um adversário há 7 meses de jogar que teve muitas modificações dentro do elenco, um time bastante jovem. Lá, quando se falou que o São Paulo começou a tomar conta ali do jogo e controlar mais o jogo, coincidentemente, por volta dos 20, 25 minutos do segundo tempo, quando o Lanús cansa, quando o Lanús não consegue mais pressionar o São Paulo desde a primeira bola lá, desde os zagueiros. E daí o São Paulo fica tocando bola entre zagueiros e laterais e o Luan. Olha lá, o São Paulo controlou o jogo. O São Paulo não controlou o jogo. Isso não é controlar o jogo, sinto muito. Então, assim, para mim foi uma atuação muito ruim. O primeiro tempo do São Paulo terminou muito no lucro com 1-0, porque o São Paulo chegou ali 2 vezes, mais ou menos, se contar o chute fraco do Luciano, e conseguiu fazer um gol, enquanto o Lanús incomodou bastante. Também não foi que o Lanús amassou o São Paulo, nada disso, mas o Lanús incomodou bastante o São Paulo, não deixou o São Paulo jogar, e aí entra uma mescla. Fez aquela pressão que a gente não esperava e muito bem feita na saída de bola do São Paulo, que ainda é um problema. A saída do São Paulo, a saída de bola do São Paulo, ela não é tranquila, porque tem a saída de bola que o adversário fica intimidado. Se o time faz uma saída de bola muito perfeitinha, o time que tá marcando até fica um pouco intimidado. O São Paulo sempre sai de um jeito atabalhoado que incentiva o cara a pressionar mesmo. Cara, aperta que os caras espirram. Porque o São Paulo espirrava a bola. Teve um momento do jogo que a bola não passava do meio do campo. Logo no comecinho, o Lanús ali com muita pressão. Que era justamente o meu ponto. Porque o São Paulo teve uma mescla de atuações individuais ruins de todos. No primeiro tempo se salva o Bruno Alves, no segundo tempo nem ele. Eu já explico mais aprofundado essa parte do de todos. O São Paulo teve uma... Inclusive todos. Tá. Eu já explico essa parte para deixar bem claro o que eu quero dizer. Uma mescla de atuações individuais ruins com o mérito do adversário. E o São Paulo coletivamente simplesmente não existiu. O Gabriel Sara hoje não conseguiu o seu escape que vinha sendo, não conseguiu dar o passe que quebra a marcação que vinha sendo. E por que eu cito, e aí já para entrar rapidamente, por que eu cito também Brenner e Luciano como não foram bem? Eles foram muito decisivos no jogo de hoje. O São Paulo não criou um mar de oportunidades, o São Paulo criou poucas chances e eles foram muito efetivos. O Brenner teria feito o segundo gol mais cedo. Eu não gosto desse negócio de somar o gol anulado com o gol depois de anulado, porque muda o jogo, não se sabe o que aconteceria. Sim. Mas o Brenner, absurdamente decisivo. O Brenner, no momento da definição, foi perfeito. Não é que não foi bem, ele foi perfeito. Mas no jogo em si, nos 90 minutos... Fora aquele arremate de fora... Bola que pega na trave. Bola enfiada pelo Daniel Alves, que ele com consciência, ele olha, bate... Ia ser um golaço, ia ser um gol belíssimo. Sim. Né? Quer dizer, o moleque tá iluminado mesmo. Sim, tá? Em termos de finalização de lance, não tenho o que falar do Brenner faz tempo. Só que no jogo... que eu até vou falar, essa bola do Brenner batendo no travessão... O Daniel Alves também chuta uma bola na travessão. A do Daniel Alves teve muito menos mérito. Ele chuta mal a falta, volta na outra perna, e sim, ele mostra muita habilidade, mas você vê que ele arrisca uma pancada para aproveitar uma oportunidade. Não foi que ele olhou e quis bater ali. Veio na perna ruim dele, ele bateu. Bateu bem, até. Mas o Brenner não, ele olha, faz toda a jogada aqui, todo o mérito. O cara tá com moral incrível. Mas durante o jogo, eles não conseguiram desenvolver o jogo. O Luciano, no gol... De novo, a gente falou isso no jogo contra o Fortaleza, de novo, o gol sai com o Luciano vindo buscar o jogo, quem marcava o Luciano era um volante, não era um zagueiro, porque o Luciano estava na região do meio de campo, ele se infiltra com liberdade, recebe a bola e faz o gol. Legal, primeiro gol, trabalhado, muito bem, ótimo. Bonito, tudo bem. A metida do Tietê foi fantástica, né? O Tietê enfia a bola. A ajeitada do Luciano eu não achei tão boa. Eu achei que tinha sido fraca. Eu pensei até que o Brenner não ia conseguir chegar na bola. O arremate do Brenner foi tudo na medida. Que gol bonito, golaço.
Então, assim, é só para explicar o ponto. Se o Brenner continuar fazendo 2 gols por jogo, eu estou muito satisfeito. Mas, em termos do jogo, em um dia que o time não foi bem, ele também não conseguiu ajudar o time a construir, a definir, sim, a construir, porque muitas vezes ele vinha buscar o jogo quando o São Paulo tentava fazer a saída e não conseguia, em termos de movimentação também. Se ele fizer 2 gols por jogo, show. E Sim. ele também foi prejudicado por um coletivo que não existiu. Um time não existiu. E aí, obviamente, também vai prejudicar os homens de frente. Só que é só para deixar claro, porque assim, o Brenner fez 2 gols, então todo mundo que faz 2 gols joga muito bem. Até um rapaz no Twitter falou, inverte a lógica. Um goleiro falha o jogo inteiro, toma 2 frangos, pega o pênalti no último lance do jogo, ele foi super bem? Não. Existe você ser decisivo e você ir bem. Tá? Mas, de novo, isso não é uma crítica, até porque o Brenner não é o ponto aqui do jogo, porque fez mais do que o necessário para o São Paulo evitar o resultado ridículo de hoje. É exatamente por isso que eu colocaria ele numa outra escala, não diria que foi uma boa atuação, mas o time inteiro foi mal, e dentro dessa terrível atuação, o Brenner conseguiu ser decisivo, que mostra que é um jogador que está numa fase tão boa, que mesmo com o time não o alimentando, e ele não conseguindo contribuir para que o time o alimentasse, ele conseguiu ser decisivo. Isso é excelente, porque o padrão do time não pode ser esse. Então, o Brenner está mostrando que não espero nem que seja esse no jogo de volta do Lanús. E aí eu volto para aquela introdução que eu fiz lá no começo. Sim, o trabalho do Fernando Diniz é mediano. Hoje, uma atuação muito fraca coletiva, uma coisa que eu coloquei, que eu classifica como trabalho mediano. Quais são os pontos fortes do trabalho do Diniz? Fortes. Olha só, o que a gente tem para elogiar do trabalho do Diniz? O desenvolvimento do Gabriel Sara, do próprio Brenner, isso tem méritos do Diniz. Tá? O reconhecimento do Luan, que é um jogador que ele gritou muito em colocar, essa coisa do dar o moral e tal. O que o Diniz é muito fraco? A insistência, muitas vezes com aquele pragmatismo dele, a saída de bola muito perigosa, que é um ponto, ele ficar xingando, que agora virou até isso, né? Que agora a gente escuta o técnico, ele ficar xingando, gente, não tem nada a ver. Eu vi galera falando, o Diniz fica xingando ao invés de passar orientação. Pelo amor de Deus, xingar agora virou um problema, desculpa. O time tá desse jeito. Com todo o respeito, não é isso. Quais são os pontos fracos do Diniz? O sistema defensivo é muito ruim, e a falta de capacidade de planejar. Porque assim, o pessoal tá falando, o Daniel Alves manda no time. Se o Diniz se deixa ser mandado, faz disso ele um técnico menor, um técnico pior. A gente condenava o Dorival, a Dorival foi condenada a carreira toda em função daquela discussão que ele teve com o Neymar. Ele nunca conseguiu tirar essa pecha, todo mundo olha pro Dorival até hoje assim. O Diniz e o São Paulo, a comissão, tinham que ter dado um descanso. Agora, também não temos que vilanizar o Daniel Alves, porque agora o Daniel Alves parece um vilão. Parece que ele veio no São Paulo para sabotar o São Paulo. Parece que ele tem prazer, ele erra o passe, faz... Teve um momento que o Daniel Alves errou um passe fácil, que ele foi dar de primeira, e ele começou a pular esbravejando com ele mesmo. Então o pessoal fala, o Daniel Alves reclama quando a jogada, o jogador, às vezes ele cobra de jogador, ele cobra também de si próprio. Ele não está rendendo. Só que não é papel do Daniel Alves entender por que ele não está rendendo. Isso é papel da comissão, de falar, o cara voltou de uma contusão em que ele até então era o melhor jogador do time e passou a ser um dos piores. Será que ele não precisa de um descanso? Será que ele tem que fazer 8, 9, 10 jogos seguidos, sendo que um desses não valia praticamente nada? São Paulo precisava empatar com um time que beirava o amadorismo para se classificar no campeonato hoje e que agora corre um risco pequeno, porque assim, São Paulo tem condições de ganhar do Lanús e tem o gol fora de casa, que fica muito claro. Tem o gol, 2 gols, fazer 2 gols, tranquilo. Agora, não pode um time que vai disputar mata-matas tomar tantos gols, eu espero que eu tenha acertado o plural, depois o Ale vai me corrigir se não, tomar tantos gols nesse tipo de competição. Não dá para tomar 3, 4 gols. E de novo, que eu falei lá no começo, nós estamos procurando soluções fáceis. Não tem solução fácil. Não adianta, olha, era só colocar o Luan. Pronto, era só colocar o Diego. Não, o problema é sistêmico. Agora o Luan vai dar uma proteção, é um jogador de qualidade. O Bruno Alves é um bom jogador. E é por isso que eu estou falando, se o problema é sistêmico, não adianta queimarmos todos os jogadores do time. A gente falou que o Reinaldo falhou hoje defensivamente, mas ele teve 2 atuações boas, ou 3, que a gente falou aqui em sequência. Olha, o Reinaldo, tomara que esse seja o novo padrão do cara.
Então, assim, a gente não pode simplesmente achar que os jogadores de uma hora para outra são patifes, ou são vagabundos, ou não têm responsabilidade, ou não tem. Porque muitos desses jogadores estão jogando no limite, estão jogando no sacrifício. É jogador que jogou assim, até estourar, que é como a gente fala. Não é assim que São Paulo deveria tratar seus profissionais. E aí acaba enfrentando uma equipe que está 7 meses parado. Era para o São Paulo ter se aproveitado disso, São Paulo não conseguiu se aproveitar dessa situação, não conseguiu converter isso numa vantagem dentro de campo. Se o problema é sistêmico, estrutural, que a gente fala aqui, que é justamente o que a gente fala, e a gente era xingado e continua sendo por falar isso, de quem que é a principal culpa? Comissão, técnico... A culpa é do técnico. Se a gente está falando que o problema é sistêmico, é porque não é para ficar achando que vai botar Luan e Bruno Alves e vai acabar o problema. Não, a gente tem um problema estrutural aqui, como se a culpa fosse só do jogador que está lá. Como se o jogador virasse a bola, desse um bico para dentro do gol todos os jogos, falou, se tirar o cara que dá bico para dentro do gol todo jogo, de repente melhora, porque o resto tá bom. O resto não tá bom. E é justamente o que a gente vem criticando aqui. Esse é o ponto. A gente aponta isso, só que por algum motivo conseguem falar que a gente está fazendo o oposto disso. E hoje foi de novo. Agora a moda é falar que o Diego não presta. Essa foi a moda do jogo. A moda do jogo de hoje é falar que o Diego não, porque o Diego, porque não sei o quê. Agora esse é o problema. O Diego falhou contra o Fortaleza e falhou hoje no terceiro gol. Agora já o Diego já é um problema. Tem 15, 20 jogos no profissional, 21 anos. A gente já está decretando que ele é comum, que ele é fraco, que ele é horrível, que jogo grande ele entrega. Toda vez, há 10 anos, o São Paulo tem alguém que jogo grande entrega. Me parece até esquisito. Pouco tempo era o Volpi. Até ontem era o Volpi. Exato. Depois virou o Diego e o Daniel Alves veio aqui para se aposentar e é um fracassado. Esse é um problema do São Paulo. Por isso que o São Paulo tem tantos jogadores que saem daqui e estouram em outro lugar. E por isso que tem jogadores... Assim. O do São Paulo disputou com o Palmeiras e o cara escolheu ir pro Palmeiras. Porque o cara olhou um e olhou o outro e falou, cara... Disputou com o Corinthians, na verdade, ele acabou de Palmeiras, mas tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, mais do que se tem chance de classificar semana que vem ou não tem, porque tem 1-0 do São Paulo, 2-1 é do São Paulo, mais do que a chance, a gente tem que discutir o jogo de hoje. O jogo de hoje, ele é muito ruim, pelo menos pra mim. Se a gente quer falar, eu tô conversando com um rapaz no Twitter que achou que o São Paulo cedeu poucas chances e criou muitas chances. Eu falei, gente, eu não consegui enxergar esse jogo. Quais foram as muitas chances que o São Paulo criou? Porque até a nossa bola na trave é fruto de uma finalização de fora da área. Nós tivemos 3 bolas na trave, né? Uma no pé da trave do Brenner e o chute do Daniel Alves. Eu não sei qual foi a terceira. A terceira foi do Lanús, que foi o Diego cabeceando contra o próprio gol. Aliás, que o Volpi fez uma defesa... Foi uma boa defesa. Uma boa defesa. Enfim, eu não tinha nem visto a defesa na hora. No primeiro lance. Eu fui vendo o replay e falei, caramba, tá okay, e outro ponto que eu achei que, de novo, a gente vai entrar nessa discussão de alterações. Quando se coloca o Pablo, hoje o Paulinho Boy não estava disponível, você tinha Elinho e Toró no banco. Cara, a defesa do Lanús é uma defesa lenta. Era um time que já estava cansado. Era um time que, apesar de tudo, ainda tentava marcar no campo de ataque, ainda que não fosse marcar os zagueiros do São Paulo mais, como no primeiro tempo. Cara, a gente precisava de um pouco de velocidade. O próprio segundo gol, o gol de empate, a bola é um lance claro de contra-ataque, só que a bola cai no pé do Pablo. O Pablo não vai ter velocidade, a bola tem que cair no pé dele, o São Paulo tem que construir toda uma jogada de novo, para ter uma enfiada de bola para o Luciano, que o Luciano dá uma belíssima ajeitada para o Brenner fazer uma finalização perfeita. O São Paulo conseguiu criar, apesar de não ser a principal jogada a se fazer ali. Era um mano a mano com o zagueiro cansado, contra um cara que tinha acabado de entrar. Se o jogador tivesse o mínimo de velocidade, você botava na frente, você ia levar a bola. E o São Paulo tinha essa possibilidade, até porque num jogo que você não consegue sair jogando, como você não conseguiu, uma bola longa nas costas de uma defesa lenta é uma saída. Não tem problema nenhum. Aliás, é uma das ideias de você tentar sair jogando atrás. Não é só você sair jogando atrás, quebra a linha de marcação e sair em vantagem com a bola dominada. É você atrair o adversário e deixar o campo do adversário inteiro à disposição para você. Só que você precisa ter velocidade. E a gente não teve velocidade hoje e optou por não explorar essa velocidade, o que para mim piora a atuação do São Paulo no jogo de hoje, que continuou insistindo em coisas que não davam certo. E este é um ponto em que o Fernando Diniz falha clamorosamente em não pensar em utilizar esse recurso. Ou seja, o Fernando Diniz foi mal por não ter pensado em usar isso. Não porque ele fica xingando na beira do campo. Só pra gente não confundir as coisas. Só pra gente não criticar coisas que não são argumentos. É simplesmente a galera irritada com o Fernando Diniz, com razão. O trabalho do Fernando Diniz, a gente cansa de falar aqui,
é mediano. Ele não é o pior técnico da face da terra, não. O trabalho dele não é horroroso, não é um trabalho que não deixa legado nenhum. Olha, me arrisco a dizer, o trabalho do Cuca, que teve bem mais defesa de parte da imprensa, foi muito pior. Mas foi tão pior que o Cuca pediu para sair, desistiu. Ele viu que não ia conseguir e recebeu todos os reforços que pediu. O Fernando Diniz faz um trabalho ruim também. Ruim. Um pouco em função do São Paulo, mas um pouco em função da própria capacidade que o Fernando Diniz demonstra ter até o momento. Pode um dia se tornar um grande técnico, que muita gente gosta dos trabalhos dele. Eu não gosto do estilo do Fernando Diniz, não é minha praia, não gosto muito dessa exposição toda. Pode ser que se torne bom técnico, mas aqui faz um trabalho mediano. Não é ótimo, mas não é tão ruim quanto pintam. É um trabalho ok. Ele não consegue fazer o São Paulo jogar mais do que a gente espera. São Paulo tem aí os desfalques do Hernanes. O Hernanes é um desfalque muito maior do que a contusão dele, porque ele não estava jogando bola, mais do Lisieiro, que não estava rendendo. Mas tem um elenco que deveria render mais, tem um elenco que deveria explorar mais a capacidade do Lanús, e não tem a capacidade, né? Porque ficou 7 meses parado, teve uma renovação aí, e tem um técnico que não é capaz de se planejar. Errou na fase de grupos da Libertadores, quando, antes do jogo do Binacional, não poupou jogadores e ainda errou na estratégia de jogo. E agora, quando foi enfrentar o Binacional, já praticamente classificado para a Sul-Americana, quando não poupou, era para poupar todo mundo. O Perecini tinha falado que teria poupado até o Volpe nesse jogo. Até o clube Volpe, que não é capaz de se planejar. O clube. Então, o erro é do clube. Porque não é de hoje. Sim. 2017, São Paulo não soube nesse mesmo estádio contra a Defensa e Justiça. São Paulo já errava em 2017. É o mesmo erro. No caso, com o Rogério Ceni. No caso, com o Rogério Ceni. 2018, e antes com o Dorival lá no São Bento, na abertura do Campeonato Paulista. Depois. Então, enfim. 2018. 2019, a mesma coisa. O São Paulo não consegue fazer isso. O São Paulo não sabe fazer. E aí continua em 2020. Para mim, o erro maior de 2020 foi que dessa vez o clube foi omisso. Não houve a ordem de cima. Foi, em 2017 também não havia, foi uma decisão do Rogério, mas não houve uma ordem de cima. O Diniz falou, não, eu vou colocar os jogadores. E não faz sentido colocar os jogadores naquela partida. Mas assim, eu acho que o resumo do jogo, eu acho que é esse. O São Paulo toma 2 gols. Eu não tenho problema se o cara tem 40 anos, 60 anos, 90 anos. O Romário fazia algum 40 anos e era craque. O problema do cara ter 40 anos é que ele está com 40 anos, com o corpo de um cara de 40 anos, porque ele está fora de forma depois de tanto tempo sem jogar, ele estava lento, sem reação. Só que ele é um jogador que é profissional, é um ídolo do Lanús, foi um grande atacante, hoje ele está pesado, é um jogador que está sem reação, lento. Ele teve uma chance no primeiro tempo, que o Bruno Alves salva, que se é um jogador um pouco mais ágil, um pouco mais esperto, um pouco mais com ritmo, botava a bola pra dentro. Ele demorou muito pra finalizar aquele lance. E o São Paulo toma 2 gols. Por quê? Porque se você continuar dando chances pra um cara desse, ele vai fazer 1, ele vai fazer 2, ele vai fazer 5, ele vai fazer quantos forem. O gol que ele fez no meio de todo mundo ali, aonde ele meteu a bola, a calma que ele teve pra fazer. Que é a falha do conclusão. Reinaldo. Bola esticada, o jogador cabeceia sozinho pra servir o cara. Só que aí, de novo, aí você vai deixar o cara no corpo, um zagueiro na pequena área. Pô, o Diego foi até travar a bola, só que ele já tinha 7 metros de gol, praticamente ali a 2 metros dele. Fica fácil pro jogador daquele. Mas é um jogador que tem competência. E só um último ponto. Mas talento. Um último ponto que, assim, de novo, a gente já falou aqui mais de uma vez, tá? Não tem nada. E não é culpa, já vou falar isso, não é culpa do jogador. Porque vinha aí um comando técnico e falar, não, velho, para. Não tem nada que credencie Daniel Alves para bater falta, tá? O Daniel Alves não bate bem falta. Alguém precisa chegar para ele e falar, Daniel Alves, então, cara, você é bom, você joga bem, mas olha, dentro das coisas que você sabe fazer bem, bater falta não é uma delas. Não é. Tá? Hoje ele bateu uma falta na barreira, beleza, na volta voltou para ele, chutou e tal. Ah, mas o gol que ele fez um gol de falta. Sim, que ele chutou, a bola bateu na barreira e entrou. É golaço, hein? O cara, né? Então, assim, ou São Paulo põe alguém para treinar isso, ou o Daniel Alves começa a treinar, porque não faz sentido ele ter virado o cobrador de falta só porque ele é o 10, só porque não sei o quê. E, de novo, eu vou falar isso mais uma vez para que fique muito claro, eu não estou vilanizando o Daniel Alves e não estou fazendo uma defesa excessiva do Daniel Alves. Eu estou dizendo que não faz sentido a gente vilanizar um cara quando o clube não se dá o respeito. São Paulo precisa se dar o respeito, porque, olha, se eu chego num clube que é uma bagunça e eu tenho um histórico de vitórias, eu falo assim, cara,
esse clube não tem rumo, não sabe o que fazer, eu vou dizer o que o clube tem que fazer. Não quer dizer que porque o Daniel Alves tem as vitórias na carreira, ele tem essa capacidade de ditar tudo o que acontece. Ele tem capacidade para sugerir, mas precisa ter uma comissão técnica para absorver, para estudar, até para chegar para ele e falar: fera, esse jogo você precisa descansar, teu rendimento caiu, eu tenho aqui números para mostrar, você não está acertando passes que você estava acertando antes. O cara não é vagabundo, o cara não é mal intencionado. O cara está num clube que é muito amador no trato com seus jogadores e que vem moendo profissionais. Moendo. O Diego até ontem era ídolo, hoje tá assim, sofrendo uma série de ataques. O Daniel Alves até então era um ídolo mundial, um jogador de repercussão mundial, e hoje, não, veio aqui para se aposentar, tá fraco, tá fraco. O Volpe é um goleiro de nível que veio para cá para disputar a seleção brasileira, não, fraco, não decide time grande. Tudo só cai nos jogadores. Só que assim, o São Paulo é até previsível. A gente começa o ano fazendo nossas previsões lá atrás, com base no que o São Paulo está fazendo, contratando, escolhendo para técnico, colocando nos jogos. E a gente falou isso no jogo do Binacional nesse último. Se o São Paulo colocar os profissionais, a gente, olha, desisto. Porque isso vai comprometer nessa sequência. Em algum momento vai cobrar. Eu não estou dizendo que foi apenas isso, que fique muito claro. Não é, então se tivesse poupado lá contra o Binacional, hoje teria jogado muito. Não. Mas, se o São Paulo errasse menos nesse planejamento, teria mais oportunidades de evitar atuações como a de hoje. Poderia não é um acontecer. Fator, é uma sequência. É uma sequência de fatores. O grande lance é assim: às vezes um time grande, um time bom, vai oscilar, vai jogar mal uma partida que você não consegue entender, vai dar tudo errado. Acontece. Isso acontece. No São Paulo, isso acontece sempre. Isso acontece com frequência. Um time profissional evita que várias coisas que podem causar isso aconteçam. O São Paulo não apenas não evita, como ele potencializa coisas para que o desastre aconteça. Então é aquela coisa, uma casa pode pegar fogo, pode por um acidente, por qualquer coisa. Agora, uma casa tem mais chance de pegar fogo se o cara não faz uma manutenção elétrica, se o cara liga 200 mil coisas na mesma tomada, tem uma chance maior. O São Paulo é esse cara. O São Paulo é esse inquilino da casa que não é cuidadoso e que propicia que o acidente aconteça mais fácil. Pode acontecer em qualquer casa, pode, mas na de São Paulo é mais fácil de acontecer. Hoje foi mais um dia desses de tragédia, que a gente apontou aqui algumas que aconteceram em função dos fatores de campo e outras que podem ter ocorrido em razão do que o São Paulo vem fazendo no seu planejamento. São duas coisas diferentes, mas todas elas corroboraram, e isso não tira, obviamente, a responsabilidade dos jogadores que atuaram mais uma vez muito mal. Isso inclui o Daniel Alves, mais um jogo horroroso dele, apesar dessa metida de bola pro chute do Brenner na trave, que foi uma bela visão, como o Tietê, aquela enfiada que ele deu não vai salvar o jogo, como os gols que o Brenner fez, por mais injusto que pareça, não vai fazer da atuação dele uma atuação incrível. O São Paulo estava jogando contra um time que estava parado há 7 meses, isso precisa ser colocado, não era o River Plate, no qual o São Paulo não era favorito. Um time que sofreu muitas mudanças. Um time que sofreu mudanças, um time que era praticamente novo, que estava se conhecendo ali, e o São Paulo permitiu que esse time fizesse 3 gols, saísse com uma vantagem, que óbvio, São Paulo tem condições de reverter, porque a gente já falou aqui, tem gol fora de casa, São Paulo não pode tomar tantos gols, precisa aprender a corrigir isso, e o São Paulo vai ter ainda um desafio de enfrentar o Flamengo, que agora oscilou bastante, para não falar assim, na pandemia, por que o Flamengo não oscila? O Flamengo oscilou, o Atlético Mineiro oscilou, o Santos hoje empatou, né? O Santos, né? Então, assim, todo mundo está tendo dificuldades com a pandemia, isso vai acontecer com o Lanús, pode ser no segundo, no terceiro, no quinto jogo, não dá para saber, todo mundo de uma forma ou outra foi afetado pela pandemia, alguns antes, outros depois. O São Paulo consegue ser mais afetado porque em alguns aspectos é mais amador do que os seus concorrentes, inclusive do que um time argentino recém-reformulado que se junta aí depois de 7 meses parado. São Paulo consegue errar o suficiente para permitir sair derrotado.
Só para finalizar, da minha parte, assim, para reforçar que eu não achei que o São Paulo teve momentos no jogo, tá? Para mim foram ataques esporádicos. O São Paulo teve lances esporádicos, lampejos, tá? Não foi e quando passou a ficar mais com a bola, chegou a não conseguir nem ficar muito tempo com a posse em determinados pontos do jogo, o Lanús cansou, recuou a marcação, o São Paulo trocava passe na intermediária defensiva. Esse é o que eu entendi do jogo. Os 2 gols, méritos, legal. O gol anulado, para mim, muito mérito do Reinaldo, mais do que o São Paulo ficar invertendo o jogo. Legal inverter o jogo, é bom para você conseguir criar esse mano a mano na ponta, legal, só que a jogada sai mais pelo Reinaldo do que por ali, o Reinaldo que cedeu espaço nos 2 gols. Só citando rapidamente, aqui que eu lembrei de cabeça durante o vídeo, tá? Eu lembrei antes só de você falar isso, e quando o Gabriel tá falando assim, o mérito foi do Reinaldo, ele tá querendo dizer, foi um lampejo individual de um jogador, ou seja, não teve o coletivo, não teve a construção do time. Não tira o mérito, que bom que o Reinaldo fez essa jogada, bacana, uma bela jogada, a iniciativa dele e tal, mas não é uma coisa que o time pensou, se estruturou e se colocou em condição de fazer. Diferentemente dos gols. Sim. Eu lembro do Luciano salvar uma bola em cima da linha, com o pé. O zagueiro do Lanús furar uma bola na risca da pequena área, pegou de tornozelo, acertou o Daniel Alves, que não estava nem na direção do gol aberto, perde o gol. O lance que a gente citou aqui, do Sandy saindo na cara do gol e o Bruno Alves vindo desarmar ele, porque ele demora para finalizar. O Diego cabeceia uma bola contra o próprio gol, a bola bate na trave. E o jogador preferiu se atirar de maneira ridícula, saindo na cara do gol, porque ele erra o domínio, ele vai sair na cara do gol, ele se atrapalha com a bola, sairia cara a cara com o Volpi e não faz o gol. Esses são as chances que de cabeça eu lembro, fora os gols, evidentemente, ainda que os gols não tenham sido exatamente grandes jogadas criadas, algumas dessas chances que eu citei foram mais claras que os gols, que os gols. O Lanús teve chute rente à trave, teve cabeceio rente à trave. E o São Paulo teve os 2 gols. O São Paulo teve ali os 2 gols de construção, teve esse gol no lado do Reinaldo, o resto foi um chute do Brenner de fora da área, uma chegada ok do Igor Gomes, que ele demora muito para chutar ali, faria 2-0 ali, sim, faria muita diferença. O gol do lado foi do Brenner, né? O gol foi do lado foi do Brenner. E o chute do Daniel Alves, que ele mais finaliza no gol para não perder a bola e tomar um contra-ataque do que, vou colocar a bola ali. Exato, sim, exatamente o que você falou. Tanto é que assim, ele chuta com uma perna, volta com outra perna, ele mostrou que tem habilidade e tudo, mas ele dá um chute daquele de atacante mesmo. É aquilo, a bola vai atravessando. Eu lembro dessa história que meu pai falava que uma vez ele foi cobrar uma falta pelo Serra Negra, o juizão mandou tirar a barreira. Não tinha aquela malícia de você formar a barreira com o jogador do seu time. Meu pai não teve referência, fechou o olho e deu uma bicuda, acertou o travessão, mas ele falou, cara, não foi mérito, eu chutei mesmo, o que o atacante vai fazer. Em relação tudo isso posto, exato. Tudo isso posto, exato. Tudo isso posto, agora a arbitragem. Porque, assim, primeiro vamos falar do time. Porque o time podia ter ganhado o jogo de 2-0 com o lance do Igor Gomes, podia ter feito o gol do Brenner para 2-1, talvez não perdesse o jogo. O resultado foi isso aqui que a gente falou, ou melhor, o desempenho foi o que a gente falou agora. Em termos de resultado, o árbitro era fraquíssimo, tá? Muito ruim, absolutamente sem critério. Então eu nem acho que ele era caseiro. Se ele fosse caseiro, ele poderia ter dado um pênalti pro Lanús no jogador se atirando de uma maneira ridícula, poderia ter expulsado o Tietchan no jogador se atirando de uma maneira ridícula. Eu nem acho que ele era caseiro, ele era ruim, tá? Ele saiu amarelando, ruim. Ele saiu amarelando os jogadores do São Paulo no primeiro tempo, e aí o lance dos 2 amarelos tem muita gente falando. Eu vou falar a minha impressão, tá? Tá, mas tem um vídeo aí, se você quiser. Tá aí no grupo, dá uma olhada no vídeo. Tem o vídeo. Tem o vídeo. Não tenho aqui acesso, velho, não tenho. Mas eu vi o lance, eu lembro do lance, porque depois falaram que foi na discussão com o Bruno Alves. A impressão que eu tive, o narrador na hora falou, amarelo para os 2. A impressão que eu tive foi que até o Bruno Alves estava reclamando que o cartão tinha sido só para o Bruno Alves. O problema é que, assim, a chance de eu estar errado é muito alta, porque na transmissão falaram isso, o tweet do Lanús falou isso, o aplicativo de tempo real colocou o cartão pro cara. Então, assim, a chance de eu estar errado é considerável. Todo mundo teve uma impressão, só eu tive uma impressão diferente. Mas me pareceu que o jogador do Lanús, naquela discussão com o Bruno Alves, não tomou o cartão amarelo. Se ele tomou, é um erro a mais, e esse erro, ele é erro de direito, e ele é passível de anulação de jogo. Se vão anular, se o São Paulo vai pedir, se o São Paulo tem que pedir, é uma outra discussão completamente. A gente está passando aqui a informação, e eu estou passando a minha impressão. O São Paulo tem que ir atrás, tem que entender, tem que ver lá com o quarto árbitro era mais...
experiente, era o Lustô, se eu não me engano, o argentino, tá? O São Paulo tem que ir atrás e entender se o jogador tomou cartão. O jogador tomou cartão é um erro bizarro de arbitragem, erro de várzea, é negócio, meu Deus, é completamente caricato. Mas eu tive a impressão que o jogador não tomou. Só que como em todas as transmissões do mundo falaram que o cara tomou, o próprio tweet do Lanús falou que o cara tomou, talvez influenciado pela transmissão, não sei, porque a imagem é uma só, para qualquer lugar do mundo a imagem era uma só que a gente estava vendo. Eu não lembro do árbitro estar mostrando de fato o cartão amarelo. Eu lembro dele estar anotando, que dá para ver no canto da tela, e ele dá o cartão para o Bruno Alves. Então, assim, é só isso para falar. E o gol anulado é uma vergonha. O gol do Brenner é muito legal, e critérios do árbitro durante o jogo. Tinha hora que ele dava faltinha, tinha hora que ele não dava, tinha hora que ele dava tranco, tinha hora que ele não dava. Teve uma hora que ele deu no primeiro tempo, ele deu uma vantagem do Igor Gomes que não teve vantagem nenhuma. O Igor Gomes ficou bem irritado. E no segundo tempo, esse lance que gerou todo esse problema, o São Paulo ia sair numa condição muito boa de contra-ataque. 2 jogadores lá. E aí ele para tudo. Não, peraí, vamos parar aqui. Aí, cara. Então, assim, o São Paulo provavelmente... Só pra citar 2 seguidores, o Guedes 7, underline, que foi o primeiro que me chamou a atenção, e o Gilson, que isso no Twitter. O Gilson, que foram os primeiros que me chamaram a atenção desse negócio do cartão, porque eu tava com uma dor tão extenuante. Não, eu não reparei, porque pra mim ele não tinha tomado. Eu fiquei sabendo depois que você me mandou e as pessoas começaram a comentar. Mas assim, o São Paulo... então eu mandei pra você na hora e avisei ele, e o Clube Lanús tinha anotado o cartão, mas que nem você falou, né? Foi o que eu falei. Colocando aí no grupo... Mas então, o São Paulo provavelmente teve uma interferência enorme de arbitragem para ter perdido o jogo, em termos de resultado. O desempenho é ruim de qualquer maneira. Se tivesse feito o gol lá com o Brenner já na parte final do jogo, o desempenho do São Paulo, para mim, foi muito, muito ruim e muito aquém do mínimo que deveria ser para a partida de hoje. Só que é como você falou, agora a gente vai para o Rio de Janeiro, depois tem Lanús de novo, aí depois, se não me engano, é Goiás, e aí a gente vai levando, aí machuca um, aí não tem lateral direito, e o Tietchan tá de lateral. Por quê? O Juan Fran foi acidente, de fato, porque ele torceu o joelho numa dividida. O Igor Vinícius sente a coxa. O Hernanes é problema muscular também. Outros jogadores foram. E se me permite um último comentário, busquem o primeiro gol do Fortaleza. Eu fui reparar isso depois que a gente gravou o vídeo. Primeiro gol do Fortaleza, o Diego erra o passe. Reparem na recomposição do Luan. O Luan, ele não consegue dar o pique para chegar lá. Ele vai arrastado pro lance. Ah, mas o Luan não jogou todos os jogos. Pois é, mas há quanto tempo o Luan tá jogando quarta e domingo? Não sei. Foi muito parecido, inclusive, que estou lembrando, foi muito parecido com o lance do Tietchan contra a LDU, que também o Tietchan é outro que joga 200 partidas seguidas, e o cara voa em cima dele, ele trota ali, ele tenta correr e não chega. Reparem no primeiro gol. É culpa do jogador? Não é culpa do jogador. O Luan é safado? Não ele não queria, ele queria que o cara do Fortaleza fizesse o gol? Óbvio que não. Evidentemente que não. E assim, é uma coisa que a gente fala, mas por que, por exemplo, o Luciano sentiu sequência se ele não jogou os da Libertadores? Porque assim, é o que a gente está falando aqui. O jogador está jogando sequência depois da pausa pandêmica. Tipo, nesse momento, em agosto, era para os jogadores estarem jogando mesmo quarta, domingo, se tivesse feito o planejamento adequado lá no começo do ano. Mas aí, agora tá tudo de cabeça pro ar. Quem tá conseguindo rodar, como é o caso do Flamengo, como pode ser o caso do Atlético, vai ter uma vantagem muito grande. São Paulo não fez isso nos momentos que precisava e está pagando um preço que vai só cair na conta do jogador. E do técnico. E o técnico também, porque o técnico é mediano, o técnico não vai sair muita coisa dali. E que também agora o São Paulo se colocou naquela situação que, como é que vai fazer agora? Vai trocar o mandatário, vai trocar o técnico no meio dos campeonatos, vai trazer quem que é o próximo presidente. São Paulo é uma bagunça, O Leco tá ali terminando melancolicamente uma gestão desastrosa, desastrada, terrível, e o reflexo tá aí, no campo. A gente tá vendo no campo esse tipo de coisa. Então assim, sim, jogadores têm uma parcela, tem, mas o São Paulo é muito mais do que os jogadores estão aí mostrando. Olha, é uma pena, é terrível falar isso, é muito complicado, mas tem coisas que são previsíveis. A gente fala, ó, lá no jogo do Binacional, se colocar os titulares é um absurdo. Colocou, então tá, beleza. Então vamos ver pra onde vai, entendeu? Agora vai enfrentar Flamengo, vai enfrentar Lanús, vai vir nessa sequência, vai o quê? Vai arrebentar o time inteiro? Não dá pra saber, não há um planejamento, não há uma ideia. Aí vem, não, mas olha, ele faz uma função. Ele faz uma função se tá arrebentando o cara, velho. Só isso, para, entendeu? Respira. E só agora eu vou finalizar de vez o vídeo. Esse comentário que o Gabriel fez, o São Paulo poderia ter feito o terceiro gol e vencido o jogo. E a nossa análise seria muito parecida com o que a gente falou aqui.
obviamente a gente só estaria satisfeito com um resultado de vitória, a gente estaria com um sorriso no rosto e tal, mas a gente ia falar, São Paulo numa atuação horrorosa conseguiu o resultado. E a gente sempre diz aqui, às vezes com atuações horrorosas você consegue resultado. O Cuca teve uma sequência horrorosa de 5 jogos em que ele ganhou no Brasileiro, que a gente falava, olha, São Paulo jogou mal, mas conseguiu o resultado. Não adianta, esse é o padrão. O padrão é, jogue bem. O resultado pode vir ou não, mas é mais fácil você conquistá-lo jogando bem. São Paulo se sabota e, mais uma vez, tem aí um resultado difícil e vai ter um jogo infernal no fim de semana. Eu acho que é isso. Acho que deu pra gente cobrir tudo. Hoje é quarta, quinta, que dia que hoje eu tô perdido na semana? Quarta. Então tem contextualizando na sexta? Então tem contextualizando, tá bom, beleza. Então é isso, só que assim, possivelmente a gente grave na sexta mesmo, porque, sei lá, vai depender muito da minha saúde aqui. Só pra galera os membros às vezes recebem vídeos antes, provavelmente esse não vai ser o caso, esse contextualizando. Tá bom, é isso. Um abração pra todo mundo e como sempre a gente fala aqui, vamos São Paulo.